amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas para você, seu condomínio, começando uma edição desse quadro maravilhoso. Aqui, amigo síndico, amiga síndica, você é a estrela principal, nós de síndico para síndico. Amo fazer esse quadro porque aqui a gente acolhe você síndico, a gente aprende com você, você aprende com a gente também, porque essa troca de conhecimento é que vai fortalecer o universo condominial. E já dizia o professor Helicoto, conhecimento é poder. Então aqui, ó, vai ter muito conhecimento hoje, porque as mulheradas aqui já têm experiência, já passaram por muita coisa e a gente sempre aprende com os outros, né? Mas, por favor, pratique esse conhecimento no seu dia a dia, que eu tenho certeza que o seu condomínio vai ficar tranquilo. Paz e amor nesse São João, né? Vamos que vamos, recebendo ela, minha amiga Kênia, do É de Casa. E aí, Kênia, tudo bem? Como é que tá? Eu tô, e você? Agora a gente pode falar. Olha só, minha reclamação. Antes de começar, não podia conversar mais, não. Agora nós vamos botar pra quebrar, tá bom? Vamos lá. Falar tudo que a gente quer. Sem medo, sem rótulos, né? Sem rótulos. Isso aí, vamos lá também recebendo ela, a amiga Guanaíra. Ela que é a dona síndica. Olá, gente. Grata por mais uma vez estar aqui. Muito obrigada, gente. É um prazer, como sempre. E os gatinhos, tá bem? Gatinhos, eu sou mãe de gatinhos e de uma cachorrinha. Tá bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais, né? E hoje uma participação especial dessa síndica, que é uma síndica maravilhosa, referência também, minha amiga Tatiana. Tudo bem, Tatiana? Olá, gente. Tudo bem com vocês? É uma honra eu estar aqui a primeira vez, né? E eu tô aqui, ó, muito bem representada, né? Hoje eu falei para elas já aqui no off, que elas vão na frente, eu vou atrás. Vou aprender com elas hoje aqui. Como e nós vamos aprender com você, né? Nós vamos compartilhar muitas ideias. Temos expectativa aqui de aprender com você, Tatiana. né? Então, Tatiana, como é que começou a sua história na sindicatura, minha amiga? Então, eu acho que não é muito diferente da grande maioria, né? Porque a minha história começou, eu comprei um imóvel e estava lá na Assembleia de Implementação do empreendimento. E aí eu me lembro bem que eu saí sem nenhuma pretensão, esse negócio de condomínio, eu tava... Vou pra Assembleia. Não, eu tava feliz porque eu ia pegar minha casa própria. Que bom, né? Era isso que tava na minha cabeça naquela noite. Mas aí teve lá... Não foi uma sexta-feira 13, não, né? Não, acho que foi uma terça-feira, hein? Eu me lembro. Ela realizou um sonho e um pesadelo. Eu me lembro a data, foi 4 de abril de 2018. Ficou marcado porque pra mim, como eu te falei, aquela noite era só o sonho da casa própria. Eu não tinha pretensão de mais nada. Eu tava indo pegar a chave da minha casa, a primeira assembleia, tava muito feliz. Mas aí teve a parte da eleição. E aí, na época, a pessoa que tava comigo falou pra mim, olha, você devia colaborar, você devia... Acho que você tem perfil. Eu venho da área administrativa, eu sou formada em administração de empresas, já trabalhava na época com muita prestação de contas numa empresa de engenharia. E aí eu falei, não, mas é outro universo. Não, mas você vai colaborar. E aí, votação de síndico, teve a votação, foi eleita uma pessoa. E aí, no subsíndico, aí eu falei, vou levantar a mão, porque aí subsíndico é mais tranquilo, eu acho que eu vou conseguir ajudar com alguma coisa, aprender. E foi isso. Aí fui eleita subsíndica. Assembleia terminou. No outro dia, o representante da consultora me ligou e falou para mim, olha, eu tenho uma bomba aqui que está no meu colo, eu tenho que passar para a sua. Mas assim, nem de longe eu imaginei. Nem começou? 24 horas? Não deu nem 24 horas! Que desespero! Aí eu falei, tá, e o que foi? Ele falou, não, então, o síndico acabou de renunciar e você é subsíndica. Foi um mandato mais rápido pela história do condominial. Quer ver o que aconteceu? Após que ele chegou em casa, contou pra esposa que virou síndico, a esposa falou pra ele, não senhor, pode cair fora. Ele teve que renunciar no outro dia. Mas eu também entendi que aí eu falei, não, esse negócio não é pra mim mesmo. Abracei, né, e falei, vamos embora. Aí me apaixonei, fiquei 1 ano ali como síndica orgânica. Gostei muito, é um desafio, acho que tem que ter perfil. Eu acho que todo mundo tem, assim, a chance de tentar ser síndico e até capacidade, mas o perfil, o jeitinho, tem que ter, no meu ponto de vista, sabe? E aí eu falei, vou abrir uma empresa. Aí abri a Condlin Gestão Condominial em 2019. Nós já estamos uma caminhadinha aí de 8 anos. Bom. E qual foi o primeiro desafio que você teve ali naquele primeiro momento? Então, implementar um condomínio, né? Um condomínio. Eu não sabia o que era condomínio. Ainda mais começar um condomínio do zero, porque a consultora entregou móveis.
Então, assim, do Clips a Termo, cadastrar aquela galera toda, e muita gente pensa assim, comprou um empreendimento, você não imagina que a pessoa vai fazer obra, né? Mas vai. Vai quebrar o prédio todo, vai quebrar o apartamento todo. E aí foi aí meu desafio. Eita, como que eu vou conseguir, primeiro, implementar? Aí eu tinha uma equipe para mim escolher, portaria, essa galera chegando. Aí, meu Deus, é obra no apartamento, é RT. Como que eu vou controlar tudo isso? Então, assim, para mim, o meu desafio foi essa questão mesmo das obras, dentro das unidades privadas, né? Mas a gente caminhou, vencemos. O Ouro Branco, eu estou lá até hoje, né? O Ouro Branco 4, já estamos lá há 9 anos. Graças a Deus, quem já morou no Ouro Branco, e eu fico muito feliz e até tranquila com isso, porque eu não estou falando porque eu sou síndica de lá, não. Acho que as pessoas que já veem anúncio e tudo mais falam, o prédio é muito bem organizadinho mesmo. A gente conseguiu criar uma cultura. E não foi eu, Tatiana. Eu acho que foi a organização de todo mundo que mora lá, os funcionários, as empresas que trabalham comigo. A gente conseguiu... Construído pelo coletivo, né? Então, assim, hoje, até o morador que vê quando chega... Como lá é um prédio de um quarto, tem muita rotatividade. Então, quando chega alguém um pouco desavisado, que quer fazer as coisas muito no jeito dele, a pessoa já me manda mensagem. Tati, você viu que mudou uma pessoa assim, assim, assim? Eu falei, bora lá, então vamos botar ele no prumo, né? Rapidinho chega no lugar que tem que ser. Porque o prédio, ele tem a sua personalidade. Se é um prédio bagunçado, de muito tempo, você tem uma resistência de mudar. Verdade. Mas quando você começa organizado, a tendência é ir organizado, né? E essa é a parte importante na instituição de um condomínio, né? Você começa da base. Quando você começa da base, você consegue manter as garantias da construtora e consegue colocar os processos para que eles andem. Então, já no início, a gente consegue ter um bom cadastro, a gente consegue ter um bom forte, acompanhamento, né? de manutenções, de encomendas, de gestão. Então, isso faz muita diferença de quando a gente entra num condomínio que ficou ali 20 anos com um síndico que não fez o papel, e aí, de repente, você tem que começar a fazer isso com um condomínio que já tem uma cultura instalada. Essa semana eu estava vendo um arquivo, e aí o condomínio tem quase 25 anos e ele não tem o guarda-corpo na casa de máquinas do elevador. Então, assim, isso é inaceitável. São 25 anos e o síndico que passou ali não viu que aquilo ali, ou as empresas de elevadores que passaram por ali também não orientaram sobre isso. Então, é a diferença de fazer uma boa instituição de condomínio. Parabéns. E eu até, assim, compartilhando com vocês, até para ouvir também de vocês, é uma resistência mesmo, porque eu venho, o único condomínio que eu implementei foi esse, e hoje ele é o maior condomínio que eu tenho de número de unidades. Tem todo tipo de espaço, cinema, churrasqueira, e é o condomínio que menos me dá trabalho. Porque ele já roda muito certinho. Agora tem condomínio meu com 36 unidades e é um caos. Assim, que eu mexo numa pulga, aí a pessoa já fala, não, mas aqui já estamos há 50 anos assim. Então, porque a cultura eu posso, aqui é minha casa, nunca foi assim como que você quer chegar agora e mudar isso. Por exemplo, a gente tem um dos condomínios que a gente está fazendo uma obra de retrofit e, consequentemente, nas áreas comuns ali era cheio de coisa, até móveis tinha. E aí, desde quando eu cheguei, eu tentando trabalhar isso, né? Que área comum é rota de fuga, dependendo da área comum, principalmente ali na área de serviço, é rota de fuga, pedindo para tirar a planta. Não. Teve uma moradora, uma senhorinha, até entendo, porque ela está ali 80 e tantos anos, uma vida toda, com as plantinhas dela. Aí chega uma pessoa e fala para ela que não pode, ainda que você leva lá a norma do Corpo de Bombeiro, a pessoa não aceita isso. Então, nunca me cobraram, tem resistência. Você está chegando agora. Eu quero a minha casa. Você vai embora daqui. O que você está chegando aqui, a gente escuta muito isso. Sim, gente de Deus. Então, assim, aí eu queria ouvir também de vocês, se vocês também sentem isso, porque eu senti muito nesses condomínios mais antigos, e eu não sei como que talvez a gente conseguiria melhorar isso. Como eu sou um cara gentil, vou deixar a Guarneira falar primeiro. Muito obrigada. É perfil. Eu acho que não é o fato, talvez, do condomínio ser antigo, mas quais são os moradores que compõem aquela edificação. Eu já tive condomínios antigos que a maioria ali dos moradores eram casais de meia idade, em torno de seus 40, assim como eu tive aqueles também que grande parte eram idosos. Então, o público mais idoso,
ele geralmente é um público mais resistente a essas mudanças. E a gente lida com vários tipos de mudanças, sobretudo tecnologia, que é uma coisa que eu acho que fica muito evidente nos condomínios, que é o que a gente precisa implantar de tecnologia para fazer aquele condomínio realmente funcionar melhor, ter mais segurança, e a gente lida com esse tipo de dificuldade com o público mais velho. O mais jovem, ele quer ser convencido daquilo de maneira técnica. Essa é a diferença que eu vejo entre os perfis. Agora, o mais velho nem adianta convencer, porque ele também não quer ser convencido. Você vai tentar, você vai explicar e não vai resolver. Então, o jeitinho vai ter que entrar. Vamos lá, uma coisa que é importante, principalmente quem trabalha com vários condomínios, né? Cada condomínio tem a sua identidade. Sim. Né? Por exemplo, tem condomínio que eu pago à vista, tem condomínio que você divide 10 vezes, outro é 3 vezes, porque a gente vai entendendo que cada condomínio tem a sua identidade, a sua forma de lidar. Outra coisa, lembra, a gente está mexendo com cultura. Então, cultura não tem como ser impor de uma vez. É um processo. Aquela senhorinha tem que convencer, você está com ela, tomar um cafezinho, vai mostrando, vai convencendo isso. E aí leva um certo tempo para isso ser implantado, né? E com certeza, pessoal, o síndico ele é um agente de mudança social. A gente tem como mudar esse rumo. E esse prumo, vamos dizer assim, como? Com atividade, conversando, trocando ideia. Porque a gente vai implantar algo novo naquela sociedade. Beleza, se não tinha, vamos fazer. E aí como é que a gente consegue convencer? Parâmetro técnico. Ó, é obrigado a fazer. Eu até sempre falo, estava conversando com a síndica amiga minha, porque o pessoal foi lá, multou, obrigou a fazer. Eu falei, melhor cenário é esse. Porque quando obriga a fazer, por exemplo, bombeiro, não tem discussão, tem que fazer. Não é verdade? Então, assim, não tem discussão. Eu não tenho que convencer alguém que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Não, tem que fazer. Então fica mais tranquilo, né? Mas cabe a gente, como gestores, ter essa perspicácia. Cara, como é que funciona isso aqui? Qual a melhor forma que vai ser conduzida? Por exemplo, tem condomínio que eu faço a assembleia virtual, funciona. Outros não vai funcionar, porque é mais pessoas de idade. Então aí você vai entendendo como é que vai funcionar e vai trabalhando isso. Mas com certeza, quando você começa algo de maneira correta e certa, alinhada, vai ser muito mais fácil lá na frente. A grande questão que a gente depara hoje com os condomínios, você falou, 20 anos, aí você chega lá, tem que fazer tal coisa, mas a vida toda foi assim. Então é difícil também, acho que a gente tem que ter esse bom senso de olhar que é difícil pro outro também. Mas a gente também não podemos ceder, porque a gente responde por isso. Né? E no final, as pessoas nos contratam para quê? Para que isso aconteça, né? Acaba que quando faz uma contratação de um síndico externo e quer uma mudança de gestão, eles estão apostando nessa mudança de cultura também, né? É o que eles querem. Agora, como tratar essa mudança de cultura é mais difícil, porque você não pode chegar impondo, você não vai chegar impondo, porque eu vou fazer isso. Acabou, você vai sair dali em 3 meses porque vão fazer um impeachment seu, entendeu? Você não aguenta a pressão, pô, não aguenta a pressão. Essa questão do passo a passo, avaliar, olha, esse mês eu vou fazer isso, e aí deixar o conselho muito bem informado sobre quais são os passos. Esse mês a gente vai mexer na garagem, mês que vem nas salas. Gente, nunca vi condomínio para ter entulho em sala. Vocês abrem as salas de neoenergia. Tem aqueles depósitos lá embaixo também. Como tem entulho? E ninguém entra lá. Encabulado. E ninguém entra. Cheira mofo. Fica no cantinho, né? Uma forma que eu vi, assim, que me ajudou a vencer essas resistências foi levando profissionais para explicar. Porque às vezes a gente falando, o morador ri. Quem é essa pessoa? Gente, eu ia aí leva engenheiro. Isso é uma coisa mesmo. Porque, assim, a gente está ali, estamos ali como profissionais, e às vezes a nossa fala realmente não é suficiente. Não repercute da maneira como deveria, eu não sei, eu fico parando para pensar, mas por quê, né? Mas vamos lá, é normal. Um exemplo, quando você vai no médico, você quer ouvir o médico ou você quer ouvir o enfermeiro? Então, assim... o especialista. Exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a entender que é dar o que eles querem, ó. Se quer uma fala do engenheiro, leva um engenheiro. Ele tem um aparato técnico, ele pode assinar um advogado. Por mais que a gente tenha conhecimento, tá vendo? O cara fala, você sabe o que está acontecendo. Sim. Mas assim, se eles não estão dispostos a ouvir, tem que falar da forma que eles querem ouvir. Não, e a gente tem como gestor aquela mania de não vou levar para a assembleia, não, vou economizar porque eu sei, porque eu conheço. Não. Leva a contabilidade, leva o jurídico, se precisar, leva a engenharia, porque não adianta. Leva o pai de santo, que ajuda também, né? Deixa o pai de santo fazer uma rezinha lá, uma benção. O trem tá difícil. Eu estava quietinha. O trem tá difícil aí. Fala pra gente, pensa, tá difícil. Leva o pai de santo, é gente boa pra caramba, vai abençoar, água benta, vai rezar, fumaça.
os espíritos ruins, vai sair tudo. Vai por mim. Já fiz isso, já deu certo. Eu tô precisando. Aliás, Do Pai de Santo? você que tá ouvindo aí, se tiver contato de Pai de Santo, padre, o que tiver aí, eu te passo. você me passa e põe nos comentários também, a gente poder fazer o orçamento, né? Fazer lá a comparação de valores. Eu juro que a gente tava indo bem. Tem um condomínio que clama por um negócio assim de coisa. Você também precisa de pai de santo? Conta aí pra gente. Vocês também estão precisando? Vamos fazer um combo. A gente faz um combo de desconto, um pacotão. Vamos contratação coletiva, né? Bora. Boa. lá, Isso então. é bom, Kenny. Gostei dessa ideia. Eu juro que eu tava quietinha. Mas, ó, uma coisa importante. Que, ó, o Pai de Santo não vai te ajudar nesse sentido. O que vai te ajudar é a eletromídia. A eletromídia vai te ajudar a transmitir conhecimento e informação para os moradores. Principalmente nessa questão de cultura, transformação de cultura, de hábitos. Então, gente, eletromídia no seu condomínio ajuda bastante. Segue aí, eletromídia no meu prédio. Você tem, Tatiana? Eu tenho. Uma experiência maravilhosa. Você tem, Kenny? Tem. Todos nós aqui temos. Então, adote Temos. também, porque ajuda muito essa parte de comunicação, transparência, clareza. E ajuda, né? A pessoa tem conhecimento e vai fazer de forma diferente, né? Ô, Tatiana, e pra ti, qual o desafio nesse momento? Você vê no seu condomínio ou na sindicatura? Tá, deixa eu pensar aqui. É muito, né? Tudo fala assim. É Copa do Mundo, arraiar, obra, chuva fora de época. Então, hoje, pra mim, é porque eu tô muito na obra, né? Então, assim, eu acho que a obra, ela desgasta um pouco, porque eu tô com uma obra de mais de 1 ano, né? Uma obra de retrofit é 1 ano de obra. Então, assim, a hora que você pensa que você tá calma e já vai mudar para uma ADA, aí já vamos, outro grupo de moradores que vão se sentir incomodados. Aí é um ciclo, né? Então, assim, a gente passou o período de chuva fazendo obra, agora chega a seca, melhora um pouco. Então, assim, para mim, a obra ainda é o meu maior Calcanhar já Desafio porque aí. pensa, na janela do morador, aí tem que botar tapume, aí ele vai receber a visita, mas que eu trabalho de home office, Tá sabe? sujo o prédio. Porque, menina, assim, difícil, mas assim, tá sendo a minha primeira experiência com retrofit. Você tá bem, não tá nem o cabelo branco. Não, Tá mas ótima. se olhar- Tem olheira. Eu só Não, fiz tem 7. olheira, Eu só fiz 7. Tá zen, ela tá zen, gente. Ué. Hoje eu tô tocando 3 obras ao mesmo tempo. A gente tá concluindo uma que a gente fez de hall. E também é chatinha, porque... Qualquer obra, né? Mexeu na rotina. Tá ali na qualquer casa, obra. na porta do morador, né? Então a gente fez escada, fez tudo. A gente tá terminando, tá bem bonito lá. Aí uma de elétrica, vai começar agora. E essa do retrofit. Então, assim... Obra, pra mim, hoje é o meu maior desafio. O telefone toca, eu falo, mas o que aconteceu? Porque você fica pensando até no pessoal que tá no andaime, você fica pensando em tudo. Não é só no funcionamento natural, é porque obra, tudo pode acontecer, né? E nesse período teve assalto em obra, sabe? Assim, novela, né? As Açores a Norte tá bem perigoso, eu acho que é uma coisa até importante de se falar. Então, assim, vai fazer hoje uma obra, pedir para as empresas colocarem essa questão da segurança, né? Porque ninguém está colocando e eu acho que vocês já devem ter visto aí na mídia, entrou ladrão por andaime na Asa Norte, aconteceu no prédio que eu estou vou falar, a obra sempre é algo que gera Delicado, transtorno, do começo ao fim, né? Porque tem essa questão da segurança, sujeira, funcionários, né? Outra coisa, a obra nunca é o preço que é e o tempo que é falado. Sempre tem uma coisinha ali. O desgaste, né? É Pô, inerente à emocional muito obra. grande. É Então, inerente assim, à obra. minha dor maior é essa. Mas falando num senso comum de funcionamento sem ser obra, eu acho que cachorro é a minha maior dor. Os pets, né? Tadinho dos Eu pets. tenho Cuidado, a pet. defensora dos pets estão do seu lado aí. Eu também sou. Mas eu acho que o dono, né? Não é O problema é nem o dono do pet. É o responsável. entende? Então isso pra mim tem sido também uma das dores nos meus condomínios. Não, mas eu acho que é interessante, né? Vamos lá falar de obra então, né, pessoal? Acho que é importante. Que eu acho que o síndico tem que ter um preparo emocional para dar com a obra, né? Porque, igual eu falei, é estressante. Muda a rotina do condomínio, então mexeu na rotina. Fora o risco que você falou, eu já tive acidente em obra, o cara é chatíssimo pra caramba. Eu já passei por aditivo em obra também, que é muito chato. E fora a questão que você fala, as pessoas ficam agoniadas. Termina não! E aí quer o bem feito rápido. Não dá certo essas duas coisas. É o planejamento, é a execução, é a transparência na prestação de contas e que o resultado seja conforme a expectativa.
Então, é uma série de coisas que você tem que estar ali o tempo inteiro e com apoios muito contundentes, né? A engenharia é muito boa, a empresa também boa, a equipe local tem que estar ligado com tudo que está acontecendo, senão qualquer coisa o morador vai ligar para você, não vai acionar a equipe local. Se possível, também tem uma comissão de obras atuante, que ajuda bastante a gente também nesse quesito. A gente não está no condomínio, então quem está ali tem a capacidade de enxergar coisas que às vezes a gente não enxerga. Então, acho que é uma série de situações que a gente precisa organizar para isso. Tem um livro muito legal eu não lembro o nome do autor, mas ele é do Nordeste. Ele traz todo o passo a passo para organizar a obra, e o foco é a obra de fachada no livro dele. Você lembra? Eu não lembro o nome, depois eu vou passar para vocês. Depois a gente coloca nos comentários do vídeo, que é super interessante, me ajudou pra caramba assim, a organizar isso. E a gente conta muito com o engenheiro para fazer o planejamento, mas o gestor do projeto geralmente é o síndico. Não, e é a comunicação, diferente, né? né? Então, assim, pô, o cara fala e O que traduz. pode dar errado, Não, o que e você é tem que diferente. prever. A gente é para-raio, não tem jeito. Porque o engenheiro, ele vem com um pensamento técnico. O síndico, ele tem um pensamento do dia a dia, que junto ali com o encarregado e com o zelador é que ele vai ver o dia a dia do dia a dia. Então, quando você fala que a equipe local ela tem que estar muito bem alinhada, é sim aquela questão, a equipe chegou, olha, não estão fazendo conforme o que estava planejado. Era para isolar aqui, estão isolando ali. Ah, não, o engenheiro não apareceu aqui hoje. Então, isso é extremamente importante, essas informações para a gente poder passar para os moradores. E não tem jeito. É diferente quando você está fazendo uma obra que você já passou por ela do que quando você está fazendo uma primeira obra. Você tem uma experiência que é muito diferente de quem nunca passou por uma obra de retrofit e vai fazer a primeira. Sim. Uma obra de caixa d'água vai fazer a primeira. É diferente, gente. A gestão consegue, a gente já consegue verificar coisas que a gente nem imaginava mesmo no assim, início é de uma complicado, obra. né? Não, complicado tudo é. A obra é complicada, o pet é complicado, o barulho é complicado. Se você não quer complicação, não vira síndico. Vai pra ilha deserta, né? Eu já tô nessa. Eu já tô assim. Essa semana a gente tá tão estressada, Keninha tá tão estressada que já tô nessa. Olha, se você não quer chama trabalho. pra tomar uma cerveja. Não chama, né? Pra tomar uma cerveja. Cadê E a o semana nosso nem começou, né? Mas A osso, viu? Pra mim também. Semana passada foi muito turbulenta pra mim. Sabe que Não, vocês gente, estão olha sentindo só. uma coisa que tá estranho? Vocês estão sentindo vocês aí. Cara, eu tô ultimamente preocupado com o fornecimento de prestação de serviço em condomínio, cara. Sim. Você não acha sim, pedreiro, sim. você não acha eletricista, Sim, pitou. sim. Outra coisa, você manda o cara furar um parafuso, tem que ficar lá em cima esperando ver se furou da forma correta. Por Não é isso que verdade? a obra é tão estressante hoje. E olha que você tem uma equipe por trás, um engenheiro, um fiscal, um encarregado, e você não consegue fazer. Eu fiz 5 assembleias para me conseguir chegar na aprovação de uma obra de elétrica, que não é uma coisa. E tinha laudo, teve a apresentação da empresa para os condôminos com laudo. É muito complexo, porque para você conseguir o prestador, aí quando você consegue E é caro, alinhar porque é tudo, fio, né? o morador não vai. Teve uma dessas assembleias que foi uma moradora. Nossa, velho. Eu nunca tinha passado por isso. Eu e ela. Aí ela falou assim, não, Tatiana, eu não vou fazer isso, não, eu não vou aprovar, não. Porque tá certo também. Aí eu fiz a ata com uma moradora, explicando que ela não quis, rodei um comunicado. E assim, o prédio está lá com a elétrica, eu falei, qualquer dia desses vão ficar sem energia e não vai ter o que eu possa fazer. E é importante Porque você tem um monte de documentou, né, gambiarra. botou- Você bota de um lado para um setor, você mexe do outro para o outro setor. Então, assim, E tem risco de incêndio, não? tem. É porque os Tem. condomínios das Açores ou Norte? Norte. Deve ser cabo rígido ainda. É muito antigo. é Eu tô passando por fusível isso. ainda. Eu tô passando por isso no condomínio. E as pessoas, e os moradores. É triste, né? Porque, né, E aí Kênia? é Porque difícil. as pessoas não têm. Elas têm que participar. É difícil, é difícil. O edifício é difícil. Gostei. Gostei. O edifício é difícil. Porque assim, a gente quer fazer, a gente mostra o que precisa ser feito, mas nós não temos o poder de realizar sem aprovação da comunidade. Não tem. É. Até porque se realizamos sem aprovação da comunidade uma obra dessa magnitude, você vai responder por isso. Mas também, se não realizar, a gente também vai responder por isso. Aí tem que jogar um baralho pra saber se faz ou não sabe. É. Né? Ô, cigana, ajuda a gente, cigana. Nossa, Pode ser cara. Imagina consulta com a cigana. Eu corro risco Faça pra cá a ou obra pra ou não cá? faça a obra? Puxa a carta aí pra mim, se vai fazer ou não. Cara ou coroa. Mas eu acho que é por isso que a gente escuta tanto quando você fala assim, o que você faz? Eu sou administradora de condomínios, eu sou síndica. Você é louca? A gente escuta, todo mundo. Você escuta isso também. Você é louco, você gosta. Não é.
Nós estamos ali para cuidar de cultura, de pessoas, de profissionais, de colaboradores, para melhorar a vida de cada um de vocês, mas nós precisamos desse apoio. E aí, em vez de vir, eu escutei você falar há pouco, Tiago, em vez de vir perguntar, a gente já chega como vidraça, já chega quebrando, já chega batendo. Mas deixar isso tudo muito bem documentado, eu tentei fazer. Eu tentei mostrar, eu mostrei, eu fiz, o laudo está aí, não sei o quê, agora é com vocês. Isso é complicado. Eu acho muito interessante isso que a Kênia falou. Importante, não é interessante, é importante. Porque uma ata, ela nos salva. Vai. E também uma ata mal feita, ela também nos pode detona, prejudicar. detona. Pode. Então, assim, eu não gosto. No início, eu até fiz muito assembleia sem assessoria da contabilidade. Porque era só um condomínio, não, eu dou conta, e aí depois você vai vendo, o tempo vai ficando mais escorrido. Mas, assim, como é importante a assessoria mesmo de uma contabilidade para estar uma coisa que eu, como é importante a gente ter uma assessoria especializada para aquela área. Cada um na sua área. Cada uma das áreas. Cada um Uma na sua coisa, uma responsabilidade. coisa importante, eu não terceirizo a ata. No sentido assim, eu sempre dou a conferida, vejo, faço Sim. porque às vezes você deixa, a pessoa bota daquele jeito lá e você aceitou, assinou. Porque você falou, a ata é um documento, é uma prova. Sim. E se não tiver ali, como é que você vai colaborar com aquilo que você falou? Não está escrito lá. Então, assim, tem coisas que não dá para terceirizar. Literalmente, essa parte eu não terceirizo. Sabe por quê? Já aconteceu comigo, a pessoa querendo ferrar. E aí, eu não vou fazer ata. Esse jeito que ela colocou lá, meu Deus do céu. Eu falei, ops, alterei tudo, tá? Fiz da forma que era para ser feita que mesmo. estava realmente porque eu quero correto, né? entendeu? Mas e essa pessoa ficou me infernizando até vender o apartamento, entendeu? Por situações pontuais. Não sei o que, aquela coisa toda. E eu fui sempre fui combatendo. Mas assim, gente, documenta tudo. Antigamente eu tinha, não vou fazer a assembleia que é custo. Não, hoje eu faço assembleia para tudo. E eu vou falar uma coisa para você, eu já paguei no meu bolso. O quê? A assessoria. A assessoria, por exemplo. Já. Por exemplo, não quero pagar a GE. Tá bom, quanto é que é tanto? Então eu vou pagar. Para acontecer da melhor forma possível, para ser documentado, porque aquilo é um investimento. Mas aí, você pagou do seu bolso. Paguei. Entendi. Eu nunca paguei do meu bolso, não. Mas eu sempre falo assim, olha, se não vier, quem vai fazer a ata, quem vai presidir? Você. Ok, minha empresa cobra tanto para fazer isso. Aí eles preferem a contabilidade. Mas uma outra tem gente forma. Que fala que não, uma outra forma é gravar a assembleia. Além de revisar a ata quando vem na assessoria contábil, deixa gravada a ata da assembleia. Deixa a assembleia, guarda lá. Porque... A gravação ela já é padrão hoje, né? Eu acho não, que são muitos condomínios não fazem, nem querem que faça. A todos que eu faço, eu gravo. Também já é padrão. O ideal é gravar. Eu acho que deve ser padrão, viu, gente? Pede autorização ali. Não, e nem precisa. É só avisar. Se a assembleia está sendo gravada. Agora, o pessoal, a gente falando coisa importante dos cachorros. Como é que você tá lidando com os cachorrinhos? Deixa meus pets bonitinhos, gente. E aí, como é que você tá lidando com isso nos condomínios? Mas aí, eu vou além. Não é só cachorro. A gente tem gato, a gente tem coelho, a gente tem cobra. Sério? A gente tem galinha. Eu já tive condomínio que na época do escorpião mandaram eu comprar uma dangola e soltar no condomínio. Já me falaram isso também. Eu não fazia isso, porque tinha uma área. Eu perguntei, quem vai cuidar? Os meninos vão cuidar, tá. E aí a responsabilidade de quem? Na hora que começar a fazer cocô na área ali. Então, assim... É bonitinha, Kênia. É linda. Imagina um condomínio que reclama do barulho das crianças, uma galinha dessa cantando 5h30 da manhã. Eu acho que ia ser legal. E a cobra que some? Nossa, gente, cobra sério? Sério? Aconteceu algumas vezes já. Aconteceu em Águas Claras. A já cobra aconteceu mais de uma vez. 3 dias, entendeu? E aí desocuparam o condomínio. Cadê a cobra? De repente acharam ela do outro lado da rua. Mas o condomínio já tinha entrado em colapso. Então, assim... Eu acho que a gente fala muito de cachorro, é muito legal, é porque eles transitam mais e a gente tem mais cachorros. Tem maior número. Mas pet é uma questão que precisa ser muito bem cuidada e que, igual eu falei, é sem volta. Não, Pet hoje, ela tem mais é uma pet que situação ser humano em que você vai ter né? que conviver com ela. Então, as palestras educativas, os adestradores, os avisos, eu acho que a parte mais difícil é a conscientização do tutor. Não, inclusive quando eu falei da minha segunda maior dor, que é o pet, não é o pet em si, não, é o condutor. A gente fala eles, coitados, e eles acabam pegando toda essa dor aí, mas não é eles em si, né? Realmente é o condutor. Mas aí você vai falar, a pessoa não quer terceirizar mesmo. Mas o condomínio chama alguém para limpar. E tipo assim, não, mas
Tem gente que sai o dia todo e deixa o cachorro lá na varanda, pegando sol, chuva, o dia todo. Polícia, maus tratos. Gente, e dá uma cadeia boa isso daí. E você liga pra pessoa, mas eu tô trabalhando. Eu falei, tá, mas você tá trabalhando, mas o seu cachorro tá aqui, coitado, tá esgoelando. Já teve brana no meu prédio. E tem que ter. Entende? É nossa responsabilidade de síndico. Tem a lei distrital. É nossa Obriga a responsabilidade gente a informar. de fazer essa Autoridade. denúncia. Então, assim, o que eu sofro assim, no meu condomínio é um pouco disso mesmo, sabe? Assim, as pessoas querendo largar a mão da responsabilidade, sabe? De cuidar do bichinho. Então, aí eu tive uma moradora que eu fiz ela mudar do condomínio. Eita! Babado, quero Olha o saber, babado. quero saber. A bruxa Kênia. Falei, A como é que bruxa foi essa Kênia. Não, fofoca eu aí? comecei a receber reclamação, que ela saía pro trabalho e o bichinho chorava, e o bichinho chorava, e o bichinho chorava e arranhava a porta. Primeiro contato. Seu bichinho tá chorando. Não, não tá. Eu falei, tá aqui a gravação. Tem relatos da comunidade? Não, vou fazer não sei o quê. E aí começou... Chegou num ponto, aí eu orientei ela a contratar um adestrador, falei para ela que isso era síndrome de ansiedade, como é que se tratava, televisão, ela comprou a câmera para o apartamento dela, ela contratou um dog walker para passear com o bichinho, mas ela, o que acontecia? Quando o adestrador ia, estava tudo bem, mas ela não fazia o que o adestrador mandava, para que fizesse esse tratamento da ansiedade de separação. Então, não adiantava, é que nem a mãe educa e o pai estraga, era isso que estava acontecendo, entendeu? Chegou num ponto que eu ligava para ela todos os dias. Seu bichinho está chorando, você precisa voltar para casa. Não posso, falei... Então a gente vai ter que notificar. Chegou no ponto que ela preferiu, o contrato de aluguel dela venceu e ela saiu do condomínio. Ela foi fazer isso em outro condomínio. Eu já tive também um morador que ele mudou, mas assim, não sei se foi por conta da nossa insistência também. Depois você falando, pode ter sido. Ele também tinha esse negócio de viajar e ele deixava os cachorros. Aí uma pessoa todo dia à noite só para cuidar do cachorro. Então eu acho que ainda era pior. Ficava o dia inteiro sozinha. E a madrugada. E as vizinhas, que eram... Só ia alimentava o animal e as vizinhas eram 2 irmãs, moram juntas, já estavam enlouquecidas, porque o cachorro chorava o dia todo. Eu tive uma outra unidade que a gente chamou a vigilância sanitária, porque o cachorro era uma área aberta, então de cima você via a área, né? Tipo um garden. Tipo né? garden. E ele era insalubre, porque ele deixava ali tudo sujo. Eu não sei como é que a pessoa vivia ali dentro, entendeu? Eles foram notificados pela vigilância sanitária e pouco tempo também mudaram do condomínio. Mas em Guarani, acho que é importante o síndico denunciar, né, cara? É o que Tem que denunciar. Eu acho não só o síndico, os moradores também, né? Que o coletivo vai pressionar, né? O meu coração fica muito sensível com essas coisas, porque essa pessoa foi para outro lugar, tá fazendo a mesma coisa, e se ele não tem se o outro síndico não tiver esse não olhar, tá atento e fazendo esse bichinho vai sofrer até ele morrer. Infelizmente. Aí é meu lado mãe de pet que fala mais alto. Não, mas eu acho que... Mas é obrigação do síndico. Sim, mas tem eu a acho lei que distrital. denúncia, gente. Sim, mas tem Mas gente que não Não, conhece. e outra coisa, independente. Eu acho que o morador pode denunciar. E pode ele Morador ligar também, toda hora, claro. Tá. Porque vai reforçar isso, né? E até porque tem coisas que o síndico não vê e o morador vê. E né? a gente só descobre porque você denuncia, Sim, tá, morador? sim. A gente Quem precisa tá dessa denúncia. É, Mas não. você não vai escutar na portaria que o cachorro tá não latindo vai. e chorando. Se não tem for que no seu acionar. andar e quando é um tudo bem, quando é no prédio que a gente mora e reside a gente é síndico, a gente até ainda consegue absorver um pouco mais, mas quando é num prédio que a gente não mora, até a gente conseguir realmente Não tem. Os moradores têm de ser conhecimento. parceiros a ponto de auxiliar o síndico. É uma cooperação, é uma comunidade. O síndico é o líder da comunidade, ainda que ele não resida ali. Se não houver essa iniciativa por parte das pessoas que ali usam e ali moram, gente, ninguém vai conseguir resolver os problemas. E aí é Coletivo, importante, né? né? Essa questão do coletivo que a Guanaíra falou, é que tem muito morador que acha que é assim, não, porque eu contratei um síndico externo, um síndico profissional, um gestor de condomínio, e agora ele que se vire. Gente, a gente não vai se virar se vocês não estiverem na comunidade participando e Se colaborando, não apoiar, porque a não tem gente jeito não mesmo. vai conseguir fazer como a questão dos cabos, entendeu? Então, não é porque você está contratando uma sindicatura, está contratando um gestor condominial, que os problemas do seu condomínio eles vão resolver em papuf. Não vão. Se vocês não tiverem o comprometimento, se tiver síndico morador ou síndico externo, não vai andar. Não adianta a gente querer. É isso aí, vem pra cá, amigão síndico, esse papo maravilhoso
de síndico para síndico aqui na Rede SPTV. Eu quero dar um abraço, ó. Beijo no coração desses 5 milhões de síndicos que nos assistem toda terça-feira, 18 horas, e toda quinta-feira, 18 horas. Esse encontro marcado para falar do universo condominial. Hoje um papo maravilhoso com a síndica Tatiana. E Tatiana, o que você pensa sobre inteligência emocional? É importante para o síndico? Não é importante? Nossa, não só para o síndico. Gostei do nossa, você escutou? Nossa, tá com a terapia em dia aí? Não, tem que ter. Tem que ter. Se não tiver, não dá certo. Na primeira intervenção, você pira, você renuncia ou vai para uma briga mesmo. Tem que ter. Não tem como. Eu acho que se a gente não está com o nosso espírito bom, se a gente não está com as nossas emoções em dia, é impossível você gerir pessoas, lidar com conflito. Sim. Por isso que eu falo que tem que ter um pouco também do perfil. Acredito que uma pessoa um pouco mais impulsiva, ela não vai conseguir fazer uma gestão, porque a gente está ali o tempo todo sendo metralhado. Então, se vem uma bala de lá, você já vai aqui com uma contrapartida, aquilo ali não vai dar bom. E então, assim, eu acho que inteligência emocional é importantíssimo. Eu, às vezes, falo que eu dou nos finais de semana, eu dou uma desopilada. Eu vou procurar fazer alguma coisa que me faz bem, estar com a minha família, com pessoas que me acolhem, pessoas que me amam, junto com o meu cachorro, sabe? Agora, nessa época de festa junina, estou indo nas festas juninas, tudo. Podem me convidar, meus colegas síndicos, que eu não vou fazer esse ano, não, mas eu estou aceitando convite para poder a gente rir, dançar, brincar e tá bem, porque é pesado, gente. Às vezes as pessoas não conseguem estar do lado de cá, mas assim, porque eu acho que não é só o síndico que nos assiste, né? Deve ter muito condômino aí. Gente, não é fácil. É da hora que a gente acorda, eu não sei as meninas. Tem dia que eu já, meu telefone de madrugada falou já um monte comigo e eu tô dormindo. Porque se a gente não descansa, não tira um tempinho, é complicado. Eu vou pra academia às 6 da manhã, porque é o único horário entre 6 e 7 e pouco que meu telefone não toca. Então, aquele momento ali, o condomínio tá dormindo, geralmente, né? Se for uma ocorrência emergencial, não tem pra onde correr. Mas é o único momento que eu tenho paz. Eu ponho lá meu fone de ouvido e faço cara de paisagem, malho e não dou abertura para ninguém do condomínio ficar me fazendo algum tipo de pergunta sobre o condomínio ou tratando sobre a gestão. Aquele é o meu momento diário de me cuidar. E você tem razão, final de semana, nos momentos de lazer, atividade física, eu acho que ajuda muito, gente. Assim, é uma coisa que mudou a minha vida, assim. Eu tava já para tomar remédio tarja preta para ansiedade, graças a Deus eu não precisei, porque eu voltei a fazer atividade física e cada vez coisas mais diferentes, mais intensas, que tem controlado a ansiedade e tem me feito muito bem. Então, a dica, se eu puder passar aí uma dica para os meus colegas, seja o síndico, seja um outro profissional, seja o condômino que está lá estressado, 2 coisas. Primeiro, atividade física. 2 não, 3. Atividade física, terapia em dia e adote um pet. Depende, tá, gente? Do pet. No início você enlouquece. Vai falar que não. Você pega um pet no início e ele bagunça a sua rotina toda. A minha última, vocês não tinham noção, eu estava fazendo alguma reunião, que eu adotei recente, que é vinda de maus tratos. Eu estava fazendo alguma reunião, eu via na câmera latindo. Eu já cheguei a interromper a reunião para correr em casa, porque eu fiquei desesperada dela latir e meus vizinhos falarem: o quê? A síndica está com um cachorro, ele está latindo. Graças a Deus, durou 1 semana e meia que eu segui sua dica, chamei o adestrador, tá tomando remedinho também para melhorar a adaptação. Parou, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas a mãe, a tutora, tá fazendo o que o adestrador pediu, né? Sim, tá sim, seguindo, eu cuido dela, entendeu? faço os Obediente, exercícios, fazendo parará. direitinho, porque também não adianta chamar o adestrador e não fazer, não. Mas é interessante essa questão, e aí eu vou complementar essa questão, é o seu momento. Que seja 30 minutos no dia, que seja debaixo do chuveiro. Gente, é o seu momento, para você e você. Esquece o resto, porque senão você não vai parar. Se for no chuveiro, que seja rápido, porque senão vai gastar água. Tomar banho. Xamã. Desculpa, gente. O Xamã um dia me ensinou um exercício maravilhoso. Não custa nada, ó. Isso aqui que é, isso aqui, ó. Respira. É bom demais respirar, estado presente. E eu sempre falo, as pessoas, vira assim e tal. Eu falo, gente, não entra, porque assim, é algo estressante, porque a cobrança é excessiva. E não está errado, as pessoas vão cobrar mesmo, faz parte da nossa profissão. Mas a gente tem que entender que saúde mental, pessoal, é fazer escolhas mais assertivas para a gente. Até para a gente entender, aquele condomínio vale a pena mesmo? Sim. Aquele prolabore vale a pena?
Eu falo, você vive sem esse prolabore, porque você vai ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Sim. E você vai estar bem emocionalmente, fazer escolhas que vão ser melhor para aquele condomínio e para você. E outra coisa, uma coisa que precisa se falar cada dia mais. Tem 10 anos que eu falo isso, inteligência emocional, nos eventos, nos cursos, né, nos podcasts, tanto podcast, tanta conversa aí, tem que falar toda hora sobre saúde mental, porque eu sempre falo, a gente estava lá, né, palestrando lá, fizemos lá aquela bate-papo, eu falei sobre isso. Você não terceiriza a emoção, gente. Você terceiriza o engenheiro, você ensina o cara do cachorro, mas como é que você vai terceirizar a sua emoção? Eu tenho como falar assim, Ken, você já raiva por mim? Não, gestão de emoções é nossa. E tem uma coisa, se você vier a terceirizar, ou não terceirizar, ignorar, daqui a pouquinho a patologia chega. Exatamente. O corpo... Porque não tem como. O corpo, ele responde de uma E aí outra você falou forma. uma coisa importante, que assim, nem é a gente ser muito bruto, nem ser muito quieto. Sim. Porque se a gente também ficar levando bala de mar, nós estamos ferrados. Ter equilíbrio. Equilíbrio. E como é que eu vou buscar esse equilíbrio? Se eu tiver uma saúde Se mental. cuidando. Porque você vai saber, não, é a hora de eu me impor aqui. Isso, se Não é conhecendo. desrespeitar, é você impor, aqui tem que ser impor. O limite, é o limite né? também. Inclusive, falando em limites, é uma primícia minha. Sábado e domingo eu não marco assembleia. Eu nunca fiz uma assembleia. Do tempo que eu estou, eu nunca fiz uma assembleia dia de sábado. E assim, condição. quando o morador me pede, a não ser se fosse uma coisa assim muito específica, né, uma exceção mesmo. E não é por mal, é porque a gente tem vida, a gente tem família, a gente tem obrigações mesmo dentro de casa, tem uma casa para limpar, tem uma unha para fazer, tem coisas, Autocuidado, um né? livro que você ganha às vezes de alguém que você quer ler, e é isso, é sobre isso. Então assim, os horários também, eu também boto alguns limites. Eu tô 24 horas com o meu telefone, mas não é tudo que eu respondo depois das 18 horas, entende? Tem coisas que eu falo, não, isso aqui dá para ser amanhã. Então amanhã eu falo, oi, tudo bem? Ontem, tô dando um retorno, porque ontem já estava fora do horário. Eu já falo assim, com todo carinho, com todo jeitinho, mas para a pessoa já entender. Poxa, então depois desse horário, só se for uma emergência. Aí se é uma emergência, se eu vejo uma coisa séria. Então, por exemplo, ontem eu tive um chamado à noite. No primeiro andar, estava voltando água na casa do morador, aí eu chamei uma empresa para ir lá, realmente a caixa a coluna estava cheia, aí eu falei, não, isso aí tem que resolver. Mas tem como ver o cadastro chegando no meu e-mail. Não, isso aqui dá para amanhã. Até porque a contabilidade não funciona de madrugada. Mas eu já sofri muito, Já porque eu aconteceu achava comigo. que eu tinha que responder. Você aconteceu comigo uma vez? Eu acho que isso é natural no início. Eu achava, e com o tempo eu fui me permitindo. Mas eu acho que a gente tem que se valorizar. E o outro vai medir de acordo com o que a gente se valoriza. É o que você falou, os limites. Exatamente. Por exemplo, já tem situação minha do cara. Não sei se aconteceu com vocês, por exemplo, nos andares tem aqueles 3 juntores grandes da SEB, né? Às vezes queima um, fica só com uma fase, 2 fases. O cara me liga 8 da noite, que isso é um absurdo, tem que trocar isso agora. Eu falei, tá bom, onde é que eu vou comprar o disjuntor? Fala pra mim. Aí o cara, como assim, uai? Você tem que trocar a peça? Como é que eu vou comprar a peça essa hora? Se tu falar, eletricista vai achar. Não, eu falei assim, você me fala onde compra que eu vou lá agora comprar. Agora. Aí o cara ficou assim, ué, não é eu, infelizmente, fazer o quê? Não tem onde comprar a peça, é só amanhã mesmo. Não, o eletricista vai ter custando 5 vezes mais o valor Mas a gente normal, vai mas a achar. peça realmente Então tem coisas assim que improvável. falar também. Outra coisa, impor pro cara, fosse você. Eu já falei em assembleia, falei, cara, eu sou ser humano igual a você. Você não tem família? Tenho família. Você tem suas dores? Tem minhas dores. Você gostaria de ser incomodado depois do horário? Aí o cara... Então, sim. É que dependendo da Tanto situação, não gostaria não é necessário, que não né? se candidata. Você pode ver que não é fácil a gente ter uma assembleia que tem muita gente querendo se tornar síndico. Quando tem, é meio... Às vezes as pessoas... Até estranho, não né? É até estranho, porque hoje em dia essa atividade não é uma atividade fácil de você fazer, de você atuar. Tem muita gente até que entra achando na motivação do Prolabore. Porque é tanto... E quando chega... Não pensa, né? Ah, Não pensa no dia a dia. Um dia desse eu tive lá no Sítio Condomínios, né? Tive lá para fazer uma consulta, porque uma moradora me questionou e aí eu fui lá fazer a consulta. E conversando lá com uma vice-presidente, acho que o nome dela é Luísa, enfim, nem me recordo o nome direito. Mas ela falando justamente dos prolabores. Aquilo, vocês já viram? Não, aquela tabela não funciona tabela, nunca, não. Aquela tabela É surreal. Sonho. Aí eu peguei Ela podia vir como legislação. Já que a gente está numa normatização da nossa profissão, então por que ela não vem como uma legislação pra gente, Mas é porque entendeu? não pode obrigar as pessoas a pagar, né, cara? Uma coisa Se não é regulamentado. Mas a gente não tem teto não tem mínimo. piso. A gente não tem piso. Não, Hoje se não for, tem, não mas vai- se a gente tiver uma regulamentação, não vai ter um piso mínimo? Não. Não vai...
Cara, a grande questão... Aí é onde entra. É porque É um outro mais- podcast, né? No dia que vocês Precisamos- quiserem, vamos fazer um bate-papo, tá umas 10 pessoas falar sobre isso. É porque as pessoas não entendem. Beleza, vou normatizar de um lado, mas eu não posso obrigar o condomínio a aderir do outro Não, lado. mas teria que ter um teto, Thiago. Mas tudo Porque bem, mas piso, eu acho, né? escuta, mas porque escuta o tá- seguinte, Ó. mas eu não posso obrigar, essa é a grande questão. Igual, por exemplo, da questão da portaria remota. Eu não posso obrigar aquele coletivo a aceitar aquilo. Não, mas eu Impor. não digo que Mas, Mas a ali- partir não, do mas ali momento foi que um você erro. tem um síndico que você está contratando externo, você vai ter que ter a consciência de que existe uma legislação. Mas o cara Gente, pode ir lá, mas é. o cara pode ir lá e cobrar mais barato. Mas enquanto não tem Mas legislação. se tiver um piso Não, mínimo, enquanto não. não tem legislação para regulamentar ou para determinar piso, enfim, Não vai conseguir. a gente precisa se valorizar. Ter valor Se de a gente mercado. aceitar prolabore de um salário mínimo, parará e sei lá o quê, num condomínio às vezes que não é aquilo, gente, tem gente que recebe menos que o salário mínimo, menos que o zelador. Como é que a pessoa trabalha num condomínio recebendo menos que o zelador? Me explica. Como é E que a ele vai dar ordem para responsabilidade alguém é sua. assim? Não, mas aí tem condomínios, é diferente. Tem condomínio pequenininho que não consegue pagar. Eu acho que cada Thiago, realidade. como é que entendeu? você vai dar ordem para alguém que ganha mais do que você? Não, mas eu, É mas eu vou te incoerente. contar pra você, eu nos condomínios que não tem nem zelador. Deixa eu te falar, depende... Não, aí é eu digo pra diferente. você. Aí é Isso que diferente. eu tô te falando, depende daquela situação. Eu acho que a gente Eu falei de deveria zelador, normatizar é. assim, mas até para nós, como empresa, como prestadores. Porque, por exemplo, aí vamos supor que a Conde ele vai lá dar um valor abaixo do salário mínimo. Aí as meninas estão concorrendo comigo, acabou, ferrou. Aquilo ali fica desproporcional. Aí entra na seara que você está falando. Mas se a gente não- Aí é. o cara lá vai querer pagar o condômino, ele tá na escolha, ele vai escolher o que ele quer. Aí ele vai Mas escolher- se a gente tiver uma métrica como empresa para poder seguir, a gente trabalha mais dentro do mercado. Não Você vai, não contrata advogado aí um por um preço, outro por... Eles têm uma Mas média. contrato. Não tem como ter métrica. tem não gente tem como pra ter tudo, métrica, né? porque cada condomínio tem um perfil, gente. É muito variável. Mas o a preço de métrica que prolabore. eu digo é tipo assim, pelo menos que seja por unidade. Entende? É difícil até por isso, mesmo que você faça por unidade. Às vezes tem um condomínio de 300 unidades que não tem área comum, não é área coletiva nenhuma. E um outro de 100 que está lotado de Cara, eu áreas vou começar- coletivas que vou começar pelo deixa base. o trabalho mais Vou começar complexo. pela base, prisão orçamentária. A Ah. prisão orçamentária coloca lá um salário mínimo. Aí você vem com 2, já fudeu aquela prisão Aí tem que orçamentária. mudar a planilha. Entendeu? Né? Então, Agora, sim, tem essa questão também. eu não Inclusive- vou deixar de colocar o meu valor do meu prolabore porque vai ferrar a planilha orçamentária do condomínio, eu só não. estou comentando que vocês querem Quando eu vou vantagens, entregar, quando eu vou entregar uma proposta, eu sempre pergunto, tá, qual é o valor do prolabore? Porque eu já quero entender claro. se eu Se- consigo se- atender e se o que eu vou propor não vai também apertar muito o condomínio. Porque também, às vezes, não adianta a gente querer chegar lá e pôr o nosso valor e não acho que a gente tem que negociar e cabe a gente avaliar, né? Chegar, pô, tá muito abaixo do que eu cobraria. Será se vale a pena para mim? Então, eu vou chegar lá no condomínio e vou dizer, olha, gente, vamos fazer isso aqui durante esse mandato, durante 6 meses, é o tempo que a gente Uma tem de experiência. ajustar. Mas, assim, mas eu concordo com você. complicado. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso valor, quanto custa nosso honorário, porque só a gente sabe o quanto a gente investe para isso. Eu vou falar de mim aqui. Eu viajo várias vezes ao ano para ir a congressos. Eu leio, eu faço curso, estou fazendo pós-graduação, minha terceira pós. Eu sei do meu valor. Se eu não colocar meu valor ali, que valor essa comunidade vai me dar? E é o seguinte, quando eu preciso fazer uma negociação, eu acho que até cabe alguma margem de negociação. Mas eu faço assim, eu reduzo, mas eu reduzo o serviço também. Ok, eu posso reduzir aqui, mas eu não vou fazer reunião nenhuma no período noturno, a não ser assembleia. Ou as minhas reuniões com o conselho serão exclusivamente online em horário comercial. Uma reunião ao mês, entende? Então, assim, tem essas... Tem que ter de lá e da cá, porque senão você fica cedendo muito e o lado de cá quer te explorar, porque é isso E que a outra gente coisa, vê por e o aí. condomínio nunca vai lembrar. Não vai. Nunca, não lembra o que você fez. Eles não querem, lembra. eles querem pagar a taxa básica e ter o serviço plus. Eles querem o serviço de Ferrari, mas querem pagar por um Fusca. Essa é a realidade. E a questão que a gente tem que entender como administrador, que o seu tempo vale muito. Porque às vezes você pensa assim, não, eu não preciso cobrar muito não, porque lá é tranquilo, lá tem encarregado, lá tem não sei o que. Não, o tempo que você vai gastar naquele condomínio também faz parte da sua composição de preço. É, a dedicação. Porque às vezes você vai pegar um condomínio que ele vai, por mais que ele tenha 30 unidades, ele vai dispendiar do seu tempo e da sua atenção muito mais do que um condomínio que hoje está grande, 180 unidades, mas que está rodando sozinho. Então, são projetos e valores diferentes, sim.
Então, geralmente no primeiro ano, você gasta muito tempo dentro de um condomínio até colocar a sua cultura, até verificar contratos, processos, procedimentos, treinamentos. Depois você até consegue meio que ou igualar ou diminuir a questão dos aumentos. Por quê? Porque ele já está rodando. Aí é engraçado porque você vai ter aquele morador que vai falar assim, não, traz outra pessoa que vai negociar e vai trazer o Prolabore mais barato. E alguns vão passar. Daqui 2 anos estão te chamando de novo, porque todo aquele trabalho que você implementou foi por água abaixo. Foi por água abaixo, então Sim. você precisa estar ali novamente. Quem cobra muito barato geralmente é E inexperiente. como também um ano de mandato é pouco para a gente imprimir, dependendo da... Muito pouco. Mandato de um ano quebra qualquer É continuidade muito de difícil. gestão. Eu tô vivendo isso difícil. agora, que hoje Eu tem a GO no meu condomínio e eu sou síndica, ela tem 1 ano. O pessoal tá me encontrando assim essas últimas semanas. Mas já acabou. Não tem como, não deu tempo de fazer. Não dá, não sei o quê, para. A gente fez bastante coisa, mas o pessoal comentando isso. Então tem que... como é que faz pra mudar? Tem que mudar a convenção. E assim, né, pessoal? Acho que... Por isso que eu não acredito muito, assim, eu sou a favor, tá? Acho legal. Eu acho que tem que ser uma discussão mais ampla. Eu não vejo os pessoal que estão fazendo a lei chamar os síndicos para conversar e tal. Eu vejo que é mais de um grupo ali. E isso eu acho ruim, né? E algo que me preocupa. Se é uma coisa de setor, você quer só profissionalizar para receber por exemplo, uma mensalidade mensal, anual. Qual o benefício de verdade disso? Outra coisa que eu acho que o problema não está aqui, está lá de lá. Quem seleciona essas pessoas? Quando aquela pessoa entende que tem que ter um profissional para fazer a gestão do patrimônio dela, igual eu sempre falo, você está dormindo, eu estou trabalhando. Você está no seu trabalho, mas você está tranquilo sabendo que aquilo vai acontecer. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que dar valor. Porque acontece, você quer ser valorizado no seu trabalho, mas você não quer valorizar quem trabalha para você. Sim. Então, acho que eu penso que tem que mudar a cabeça de quem está lá. Entender que é um investimento quando você contrata uma pessoa. E lembrando, gente, não é questão de ser síndico profissional, acho que é gestão. E para você ser um bom gestor, eu aprendi lá atrás, quando eu era gerente de multinacional. É 1000 horas para formar uma boa gestão. 1000 horas. Porque você vai juntar conhecimento com prática. Isso requer tempo, dedicação, como você falou. Quantos livros já leu? Quantos lugares já foi? Né? Quantas perreiros já passou? Sim. Igual você falou, a gente está aqui calejado. Eu estou 10 anos falar de obra, eu sei o caminho, mas mesmo assim eu ainda vou sofrer. A gente ainda mas vai eu sei o pelejar caminho. em algumas. Por exemplo, o cara chega para mim, Thiago, tal coisa elétrica. Compra em tal lugar, fornecedor tal, porque tu já experienciou Sim, aquilo. sim. Então, ou seja, você vai ganhar tempo e qualidade. Quem está nos assistindo tem que valorizar. Por isso que eu sempre falo, eu torço para que dê certo para todo mundo. Porque o seu condomínio é bem gerido, o cara fala assim, cara, eu quero uma gestão profissional. Pá. Você não consegue gerir tudo, nem eu. Eleva, e vice-versa. né? Então, assim, o dá certo para o outro, dá certo para a gente. E a gente tem que se valorizar, né? O outro valorizar a gente não. É o contrário, a gente que dá o valor. Sim. E aí eu vou complementar nesse gancho, Thiago, que eu acho que é assim, a gente além de se valorizar tem que se posicionar. Sim. Então, eu sei do que eu estou fazendo e eu sei como fazer. Muita gente fala assim, mas eu vou contratar uma gestão profissional e ela não está aqui todo dia. Só que com a experiência e o know-how que a gente tem, você vai ganhar tempo. Eu te garanto que você ganha tempo e ganha economia, inclusive em materiais, processos e procedimentos dentro do seu condomínio. Por quê? Porque hoje a gente já tem uma gama de experiência para poder falar o que deve ser feito diante de uma situação, principalmente situações emergenciais. Eu não sei você, Entendeu? sabe Que que eu falar falo? e quem deve chamar, se for o caso. Quem né? deve chamar, como fazer, Sabe é quando eu derrubo assim, diferente. quando eu falo assim, vem cá, você trabalha com a empresa. Você já viu o dono? Não. É. Ele já foi chamado de procedimento. Uma coisa que eu falo também é o seguinte, você dorme lá no seu trabalho? Nem Não, por não isso a dorme. sua empresa, seu trabalho deixou de ser executado. Gente, é tão Então- absurdo isso que a gente ainda vê hoje pessoas elegendo o outro porque mora no condomínio. Deixa eu lá, mora no Tem. condomínio. Gente, porque não, eu isso prometi daí meu é- voto. Eu escutei, não, eu É. gostei de você, mas eu já prometi meu Você voto. é fofo, não sei o quê. E assim, gente, uma coisa que eu quero mandar um abraço pra Cristiane Rumon, a gente fez muito tempo junto ao Intenso Condominial na versão rádio, né? E a gestão, por isso que eu falo gestor profissional, porque a gestão pode aprender, cara. Só que Sim. acontece, você vai ter que comprar um livro, você vai ter que estudar, você vai ter que ler. Vai construir. Né? Exatamente. Então, assim, é sobre isso. Então, você tá aí, cara, não é isso. Você pode aprender, agora requer um tempo. E Dedicação. queira aprender. Não é porque você está aí como É. morador, você não quer aprender, não. E- Queira aprender. Enquanto a pessoa está ali na gestão, aprendendo durante a gestão, aprendendo o básico, o condomínio está perdendo tempo.
em alguns momentos. Essa é a correndo realidade. risco, Então, né? quando você pega alguém que já está com uma experiência, que já é renomado no segmento, tem referência, essa pessoa já está pronta para gerir seu condomínio. Claro que vai entender o perfil, vai ali entender as características, fazer o diagnóstico, o plano de gestão, porém não ele sabe o básico da gestão já sabe o básico. Tem uns que ora e tem outros que faz ação, né? Chama o pai de santo. Ação, né? A gente não sabe resolver tudo, mas a gente sabe pelo menos a quem chamar se precisar resolver algo que a gente não sabe. Bom, um exemplo aqui agora. Semana passada teve um vazamento num condomínio, normal, né, claro. E aí fui no apartamento do subsíndico. E aí o subsíndico me liga e fala, olha, num determinado dia, olha, eu tô com um vazamento aqui, Guanaíra, Parará, a foto tá aí. Era um negócio do vaso sanitário, assim, que ele cortou o forro do gesso, vaso sanitário pingando do apartamento de cima, ali que estava molhado, primeiramente. Ele, não, conversei. Mas como é que é? Você tem um canal bom com a moradora de cima? Eu sempre indico que vocês conversem entre vocês. Se tiver dificuldade, você me avisa, que aí eu vou fazer a intermediação enquanto condomínio. Beleza, passou um dia, passou dois, no dia seguinte ele me liga no final de tarde e fala, eu chamei o bombeiro do seguro, e que o terceirizado do seguro do apartamento dele, ele quebrou tudo aqui, não achou o vazamento. Já é final de tarde, nós não vamos mais quebrar. Amanhã a gente vai ver como é que vai resolver. Tá, na manhã seguinte eu acordo com um monte de mensagem dele reclamando de mim. Ele chama o profissional, ele que... Dizendo que é um absurdo, a administração está sendo omissa. Tô te falando. Aí, não contente, ele ainda me liga o dia todo. Algumas vezes eu não atendi ele, que eu fiquei pé da vida. Aí ele foi... Aí, num determinado momento, eu atendi ele e ele me chamou. Oh, você está sendo omissa. Parará. Eu falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Porque também está atingindo o 408. Eu falei assim, não, mas espera aí. Então tá entre o seu, o de cima e um apartamento vizinho, é isso? É isso. Então, tudo bem. Então, nesse momento, eu já tenho um problema coletivo. Agora eu vou entrar em ação. Porque não é mais uma questão entre você e a unidade de cima com dificuldade de conversar. Não houve isso. Mas agora eu vou entrar na parada. Mas eu não vou chamar bombeiro, não, Bruno. Eu vou chamar um engenheiro. Chamei o engenheiro e ele... Vai, tem que resolver hoje, tem que resolver não sei o quê, parará. Chamei o engenheiro, fez lá os testes, tudo direitinho, descobriu, hoje lá já indicou. É de uma unidade privativa o problema, de que não estava envolvida no problema, mas enfim... Eu não sabia resolver e ele queria que eu indicasse como fazer, que testes tinha que fazer e tudo. Você indicou o profissional. Aí o cara resolve aqui. A pessoa, ao invés de chamar alguém que já sabe, que tem um pouco mais as coordenadas estruturais do prédio, porque estava claro que lá era um problema complexo. Vinha de uma unidade que a gente não tinha como saber, a princípio. Ou poderia ser da coluna do prédio também. Mas no final deu tudo certo, por quê? Porque eu indiquei ali, eu já sabia a pessoa que eu ia chamar. Porque eu falei, se eu chamar qualquer um que não vai emitir um laudo técnico com RT e depois tiver que cobrar um terceiro, eu não vou ter laudo. Então, é mais caro o engenheiro? É, mas ele vai me trazer o resultado que eu preciso, que é desvendar o problema e indicar a solução, jurídica, cara. Né? Gente, cara, papo maravilhoso hoje, gostei muito, né? Minha amiga Kênia, fica à vontade de suas considerações finais. Gente, muito, muito obrigada. Bom estar aqui, bom te conhecer. Mantenha essa calma, tranquilidade, que vai dar tudo certo. E estamos caminhando juntos, gente. O Arraiá tá só começando. Qual é viu? o... é de Casa Síndica, tá bom? Síndica. Segue lá. Meu amigo Anaíra, fica à vontade de suas considerações finais, minha jovem. Ô, gente, obrigada aqui por vocês assistirem a gente. Obrigada a vocês aqui pela parceria, pelas dicas e por tudo que nós vivenciamos. Obrigada mesmo, de coração. Aqui é terapia pro síndico, né? Amiga Tatiane, pô, prazer enorme conhecer você. Eu fico muito feliz que a gente tem profissionais no seu nível aí, que no dia a dia, fazendo um serviço de qualidade. Igual eu falo, o seu sucesso é meu sucesso. Sempre falo para todo mundo, né? Eu já entrevistei mais de 100 síndicos no Brasil todo. Cara lá no Mato Grosso, cara lá no Acre. Cara, que bom, porque às vezes o cara vai lá, visita, vê com uma boa gestão e vice-versa também, né? E é sobre isso, né? Eu acho que a gente fortalecendo o outro, a gente está se fortalecendo e aí o mercado vai se fortalecer e vai entender que vale a pena o investimento, contratar um profissional que está ali para poder... Vale, gente, vale outro, muito né? a pena. Mas, minha amiga, fica à vontade, suas considerações finais aí. Eu que quero agradecer o convite, Thiago, te parabenizar, né, pelo canal, por tudo, pelo seu trabalho, porque assim, a gente não vê muito material, pelo menos eu, não sei se a minha correria, e ter um canal assim que a gente consiga entrar lá e escutar um pouco, ser acolhida, ouvir das nossas mesmas dores que a gente está no dia a dia, então é muito lindo o teu trabalho, parabéns, porque já é corrido, né? E você ainda abriu aí mais uma janela para fazer isso aqui com a gente, então quero agradecer às meninas, a Kênia eu já conheço,
conhecia ela, né? Que a gente já tem se esbarrado. Guanaíra também. Vamos trocar telefone. E obrigada. Bom Sempre demais. que eu puder colaborar, estou à disposição. Tatiana, obrigado. Obrigada, Meninas, muito Tatiana. obrigado também. Obrigada, E muito gente. obrigado você que esteve conosco aqui no nossa Inteligência Condominial, nosso quadro de síndico para síndico. Muito obrigado, energias positivas, até o nosso próximo encontro.